E que é uma prova disso, uma caminhada, se eu não me engano, de aproximadamente 11 dias, eles fizeram em 40 anos. É dependência, não é, irmão? Se você não quer ter uma noção do que é isso, nesses dias de calor, eu tenho certeza que muitos estão sofrendo. E olha que a gente tem água para beber, e olha que a gente tem sombras em alguns lugares. Mas se você quiser entender um pouquinho mais, assiste esses programas do Discovery, onde as pessoas ficam, tá famoso, largados e pelados, e olha que ali eles ainda têm algumas técnicas de sobrevivência. Eu acredito que se a gente não tiver a dependência de Deus na nossa vida, nós vivemos iguais a um largado e pelado. Porque você já ouviu milhares de vezes a apóstola falar, e alguns pastores falarem, que a roupa crescia, que as sandálias cresciam, que o maná caía, que a coluna de fogo existia, que a nuvem existia. Irmão, se isso aí não é dependência, eu não sei o que é. A festa de tabernáculos representa a dependência de Deus em todas as áreas da vida, a confiança em sua provisão e a gratidão pelas bênçãos recebidas. Como eu disse, eu não conversei com a Tati. Essa é uma festa que celebra bênçãos recebidas, conquistas, vitórias e também planejamento para conquistas futuras. Olha como a palavra do Senhor se completa. Ela mesmo falou nesse altar aqui mesmo. Se de repente você lançou uma semente na festa do ano passado, não se preocupe, fique firme, permaneça firme, porque a palavra ela vai se cumprir. Mas tem que entender, tem que entrar na nossa mente, no nosso coração e continuar gerando frutos. Não pode gerar apenas um fruto nestes dias, não pode apenas gerar uma expectativa nos nossos corações. Quando nós somos dependentes, nós temos a certeza que a provisão virá. Um filho não tem essa mentalidade com os pais? Lógico que infelizmente a gente ainda ouve relatos, não deveríamos, de pais que são negligentes, mas num contexto geral, o cuidado de um pai e de uma mãe com o seu filho é pleno, é de sustento, é de alimento. Muitas vezes as condições não são as favoráveis, mas o sentimento gerado no coração, acredito que de 98% de pais, é de dar o melhor para os seus filhos. Quem nunca ouviu, eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive? E comigo não é diferente. Eu quero dar para os meus filhos condições que eu não tive. Eu quero dar para os meus filhos um alimento que eu não tive. Eu quero dar para os meus filhos uma morada que eu não tive. E de repente esse choro que eu estou tendo agora é às vezes o choro de Deus, porque Ele quer fazer o mesmo. Ele quis a todo momento fazer isso com o povo de Israel. Quando Ele liberta aquele povo viveu grandes milagres, entre pragas, entre um mar se abrir, entre a provisão durante 40 anos, meu irmão. Tem pessoas que você entrega aí 2 dias, eu falo porque a gente faz parte do reino social, e já teve momentos nesta igreja, de nós levarmos uma cesta básica para uma família, e você vê a gratidão daquela família nos olhos, porque estava vindo uma provisão, porque elas dependiam daquele alimento. Está aí o pastor Anderson, que não vai me deixar mentir em nada nessa questão, porque é um homem que foi forjado nesse sentido. É um homem que já andou em ruas, em lugares onde as pessoas são totalmente dependentes de outras. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos, mas pastor, por que você está falando isso? O que tem a ver com a festa de tabernáculos? Tudo! Porque se você buscar entender e conhecer o porquê que esta festa é celebrada até hoje em Israel, é justamente por causa disso, é por causa das provisões de Deus, do suprimento contínuo. E aí eu quero te fazer uma pergunta: como é que está o suprimento de Deus na tua vida? Só que Deus
só exigiu uma coisa daquele povo, e Ele só exige uma coisa de nós, que é a nossa fidelidade, nosso comprometimento, nosso compromisso. Se você ler a Bíblia, vai estar lá: subireis 3 vezes por ano. Eu não vou pregar sobre essa questão, mas pode pesquisar. Eu quero aguçar a sua memória, a sua sede de conhecer mais da palavra, de saber, de quando alguém chegar para você e falar o que é tabernáculos, você saber o que falar. O que é Páscoa? É ovinho? É coelhinho? O que é Pentecostes? É simplesmente uma comemoração? O porquê de uma tenda? Por que eles fazem uma refeição na tenda? E um dos motivos, meus irmãos, que eu amo esta igreja é isso: tudo que é ensinado, tudo que é pregado, tudo que é falado é baseado na palavra. Eu já ouvi questionamentos: nossa, mas tudo é de Israel. Irmão, lá é o berço do Evangelho. Eu estou mentindo? Jesus caminhou por onde? Todo o povo que vai até Israel, o principal motivo, com todo respeito, não fui e ainda vou, mas o principal motivo de estarmos em Israel é porque nós estamos numa terra santa. Vocês estão entendendo como o negócio não é simplesmente porque, nossa, eu já ouvi isso, irmãos, isso me doeu no coração. Nossa, lá na igreja eu falo muito de Israel. Eu falei: então, mas você já ouviu a história, os decretos? Ou melhor, você conhece a Bíblia um pouquinho só? Você vai ver que toda a Bíblia, as passagens ocorreram todas em, já sei, no Amazonas, no berço do mundo, nos Estados Unidos. Abraham Lincoln chegou um dia e leu um versículo da Bíblia. Thomas Edison chegou lá e um dia ajudou a escrever a Bíblia? Não. Toda a história, toda a trajetória do próprio Jesus, que caminhou na terra, foi em Jerusalém, foi em Israel. Hoje eu quero fazer um convite para todos aqui refletirem sobre a fragilidade da vida humana. E eu não falei com a Tati. Olha os sinais de Deus. A fragilidade da vida humana e a real importância do valor de vigiar cada momento, reconhecendo que tudo vem de Deus. Irmão, com todo respeito, eu só estou complementando o que a Tati falou aqui. Fragilidade humana. Uma gotinha do produto que caísse na corrente sanguínea dela, infelizmente hoje poderíamos estar chorando. Sexta-feira passada, nós estávamos indo embora, eu vim buscar a Priscila e o Pedro, nós estávamos indo embora, ali eu sempre passo pela Praça Monte Líbano, porque, irmão, eu profetizo naquela viradinha ali, que o negócio ali é bênção. E eu estava indo, a gente entrou na rua, eu fui pela mão da direita, e eu também gosto de passar lá por ali, porque quem não sabe, eu e o Pedro somos viciados em carros, e ali de vez em quando tem umas maquininhas ali, uns negócios bons, né? Teve uma vez que eu tive que parar o carro, pai, para, o Pedro parecia um louco lá com o celular tirando a foto de um R8, de um Audi, carro de R$1,5 milhão de reais, e vamos tirar. E eu estava indo no meu trajeto de todas as sextas-feiras, na hora que eu estou chegando ali perto do bar não, acho que é um restaurante, um antigo Soberano ali, eu estou chegando ali, veio um carro, um Prisma, na minha esquerda, e do nada, ele entrou, bum, bateu no meu carro. Eu continuei indo, ele parou, eu fui um pouco mais para frente, parei, liguei o pisca-alerta, engatei a ré e fui para trás. Aí ele parou, vamos parar ali na frente ali, tá bom, vamos parar. Aí fomos ali pertinho da Flor de Mogi e a gente parou. Aí ele saiu do carro, meio cambaleando já. Aí eu saí, na nossa cabeça, a primeira preocupação da Priscila, Pedro, porque nós achávamos que tinham pego na porta de trás do carro, e bem na minha lateral que pegou. Aí a gente já saiu olhando para a porta de trás,
e para a parte de trás do carro, ele, não aconteceu nada não, pô, tá tudo de boa. Na hora que a gente olha na frente, o paralama do meu carro está afundado, e pegou bem na caixa de ar. Então na verdade ia pegar a mim, porque pegou bem pertinho de onde eu estava sentado. Aí a gente olhando, ele, pô, desculpa aí, eu não vi. Eu falei, irmão, você não viu mesmo, né? Porque foi muito rápido. Mas por que eu estou contando isso para vocês? O problema foi resolvido, ele vai fazer o acerto do conserto do veículo, mas duas coisas tristes. Primeiro, a embriaguez ao volante, que é uma imprudência que a gente ainda vive. E segundo, fragilidade humana. Poderia ter sido um acidente muito mais grave. Fração de segundos. A gente estava indo, daqui a pouco a gente só escutou, só sentiu o impacto. Então pare um pouquinho, reflita sobre aquele povo e sobre nós aqui hoje. O quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós necessitamos do cuidado diário dEle, o quanto nós necessitamos confiar no dia de hoje e não se preocupar com o dia de amanhã. Porque para mim, a sexta-feira passada era um dia como qualquer outro. Foi um dia assim, para mim, a única preocupação que eu tinha, eu falei, liberta esse povo, e do nada, eu estava envolvido num acidente. Em fração de segundos, hoje nós poderíamos estar chorando, e de repente vocês aqui, em algum momento da tua vida, por uma fração de segundos, perceberam que a vida de vocês é frágil. Mas quando nós dependemos de Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele envia uma coluna de fogo para nos aquecer, Ele envia uma nuvem para nos proteger do sol, Ele envia o alimento. Mas pastor, por que tem muita gente passando fome no mundo todo? Irmãos, infelizmente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A não ser famílias que têm condições muito extremas, eu entendo. Mas uma boa parte... Quantos convites o Senhor já fez para pessoas saírem da situação de rua e ela não quis? E ela fala assim para você, eu não quero, eu prefiro ficar aqui, porque aqui as pessoas trazem para mim, e eu não quero que as pessoas fiquem mandando na minha vida. Eu já ouvi isso, irmão. Eu já ajudei financeiramente uma mulher que estava desesperada, pedindo só para completar a passagem. Ela falou, eu preciso de R$2,50, eu dei R$5. Resumo, ela não precisava mais. Eu virei as costas, dei 2 passos. Ela pegou a próxima pessoa, você não me ajuda com a passagem? Eu só tenho R$2,50. Com todo respeito, eu não ajudo mais financeiramente. Quer sentar, irmão? Vamos sentar aqui. Se quiser comer metade das coxinhas que está aí, nós dá um jeito. Nós paga, dá um resolve. Mas valores financeiros eu não vou dar. No mercado agora, só para vocês entenderem, foi no domingo. Uma moça chegou, comprou 4 litros de leite, um açúcar e um óleo, se eu não me engano, para dar para os meninos, para um menino que toma conta de carro ali na frente. E um dia anterior ele arrebentou um outro senhorzinho, frágil, arrebentou o rosto, tudo desfigurado, por causa de que um estava tomando conta do carro no lugar do outro, mas o senhorzinho já estava lá. A gente meio que se irou. O segurança do mercado queria voar em cima dele. Eu falei, não, irmão, não faz isso. Aí ela chegou no domingo e falou assim para mim, eu comprei para aquele ali que está na rua, é de confiança? Eu falei assim, com todo respeito, não faz isso, não dá, porque ele vai trocar. E realmente, na subida do Bela Vista ali, tem uma rua onde os traficantes só ficam aguardando os mantimentos e eles trocam por droga. E ali eles arrecadam muito, gente, porque ainda tem muitas pessoas que são generosas. E ela pegou e falou assim, então e agora? Eu falei assim, fica a seu critério, tá? Mas eu tenho certeza que ele vai trocar, porque eu já conheço, porque ele andava com o meu cunhado, o Júnior, que hoje infelizmente já foi para a glória. Aí ela falou, então eu não vou dar, eu vou dar só 1 litro de leite para ele, e eu acho que um óleo, e o outro você dá para alguém. E nesse momento, olha como Deus é tremendo, tinha uma moça, uma senhora e uma menininha, bem simples, contando as moedinhas assim. Eu falei, não, tá bom, pode deixar. Eu peguei e levei lá no balcão fiscal. Aí a moça saiu, e na hora que a moça falou assim, aí você dá para alguém, a senhora já fez assim para mim, ela olhou para mim, eu fingi, eu dei uma de louco, eu fui lá, na hora que ela estava quase saindo, eu fui lá, moça, tá aqui. Aí ela chamou a menininha, eu não lembro, não, acho que era Emily, você ganhou um presente, fala para ele, Deus abençoe. Eu falei, não é eu não, é aquela moça lá. Então, meus irmãos, isso é depender de Deus.
de repente ela já saiu da casa dela pedindo uma provisão. E hoje, eu que trabalho no mercado, o leite está o olho da cara, está nível de carne, irmão. R$6 um litro de leite. R$6. Se você pegar na ofertinha aí nos atacados da vida, é R$4,89, mas o preço normal é R$6. E de preço agora eu sou bom. Quando vocês precisarem saber de preço das coisas, fala comigo. Para não ficar somente nas minhas palavras, foi um início de festa de tabernáculos que Jesus ensinou o quanto somos dependentes dele. Abra a tua Bíblia, por favor, em João 7. Nós vamos ler do 10 ao 18. João 7, do 10 ao 18. Olha o que a palavra do Senhor vai nos ensinar nessa noite. Ou melhor, o próprio Jesus vai nos ensinar nessa noite. A palavra do Senhor diz lá em João 7, do 10 ao 18: Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus. Aí entra a parte de Jesus. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus, preste muita atenção nessas palavras que foram o próprio Jesus que disse: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Só o 19: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa, porque procurais matar-me. Jesus estava passando por um momento onde ele entrou num local e ele começou a falar das palavras de Deus para ensinar aquele povo, e já havia julgamento, e foi justamente numa festa. E o mais interessante, quando eu estava lendo esse texto, ele chegou sem fazer alardes, sem fazer alvoroço. E nesse momento aqui, algum tempo antes, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele, e já tinham visto ele fazer milagres. Já tinham pessoas que já estavam caminhando com Cristo, procurando ele para entender o que ele queria falar. E quando ele chega e começa a ensinar e começa a falar da palavra do Senhor, ele deixa bem claro, que é uma coisa que eu não vou me cansar de ministrar aqui nesse altar e para qualquer pessoa: observem, quando a palavra for dita e ela for de Deus, vocês vão perceber. Porque se o que for ministrado não for de Deus, tomem cuidado. Se você pegar aqui, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. É dependência de Deus, é conhecer a palavra de Deus e entender os planos e os propósitos de Deus. E aí ele complementa: quem fala por si está procurando a sua própria glória, que é o que infelizmente acontece com muitas pessoas que não vivem a dependência de Deus, falam por si própria, falam com entendimento como se fossem expert. E aí é onde surgiu aquele velho ditado, né? Se não vem pelo amor, vem porque tem a vontade própria. E aqui ele já estava falando do livre-arbítrio, mas eles já não davam o ensinamento de que, irmãos, quer conhecer verdadeiramente a Deus, quer viver na dependência de Deus, conheça a palavra, viva a palavra, coma da palavra, se alimente diariamente da palavra. Não vos preocupeis com o que vai acontecer amanhã, hoje é o importante.
E o que é mais lindo, irmão, aquilo que está acontecendo ali fora, quem esteve aqui no ano passado vai se lembrar. Mas pastor, isso daí é normal, é por causa da época. Quantos dias nós estávamos sem chuva? Sinais, meus irmãos. Os sinais são proféticos. Isso é dependência de Deus. Você ligava os telejornais, todo mundo falando que os reservatórios e papapá, e falta de água. Mas com todo respeito, faz quanto tempo, quantos anos que a gente não tem um racionamento de água? Racionamento de energia, que já vivemos isso. Provisão de Deus, totalmente na dependência do Senhor. Fazendo uma observação no 17 e no 18, Jesus nos ensina claramente a buscar na palavra sobre seus ensinamentos, pois nesta festa, nestes dias, Ele quer despertar em nós sentimentos de busca, de sede pela palavra dEle, para que possa se cumprir suas obras em nossas vidas. Aprenda nesses dias, absorva nesses dias, coloque em prática nesses dias, não seja apenas um ouvinte. Não apenas ouça, saia daqui todo feliz, e a partir do momento que você tiver uma primeira situação adversa, você perde. Entenda o que está sendo ensinado, entenda o que está sendo ministrado. Chegue na tua casa, assista novamente, ou melhor, anote os versículos e leia, porque de repente Deus quer falar com você um entendimento contigo. Mateus 6,6. Mas infelizmente o povo ainda perece por falta de conhecimento. Quando Moisés sobe, fica lá no monte para pegar, isso foi ministrado aqui, para pegar as tábuas da lei, o que eles começam a fazer, irmão? Falha na missão. Saíram ricos, nem pensaram que estavam fazendo com as próprias riquezas. Olha quando chega a fragilidade humana de chegar ao ponto de pegar uma riqueza, ouro, prata, bronze, tudo que tinha, para derreter, para fazer um bezerro de ouro. Esqueceram da total dependência de Deus, de tudo que Deus já havia feito com eles. Irmãos, vamos ser sinceros, século 21, eu dava sempre um exemplo, vou dar outro. Século 21, se você não foi um dia, vai, ali na represa de Itaiaçupeba. Aí tem uma parte lá da represa que o asfalto começa e ele termina na represa. Já pensou um dia, nós chegarmos ali, pararmos no final da rua, pegar um cajado, bater ali no asfalto e o negócio abrir, irmão? Será que o pessoal ficaria para atravessar no seco? Lá do outro lado, porque lá tem uns sítios lá do outro lado, uma caminhada de pelo menos, acho que uns 3 quilômetros, o negócio começa a abrir, irmão, começa a levantar, e o negócio começa a secar, e ali, para quem não sabe, era uma cidade, era um bairro, aí vai começar a surgir as casas, irmão, tudo sequinha. Como é que você se sentiria? Será que a gente teria esse preparo espiritual? Uma chuva de gafanhoto. Pai, outro dia nós estávamos se matando por causa de um morcego aqui, irmão. O negócio estava feio. O morcego ia e vinha, aí subia e descia, nós já estava louco. Você imagina uma nuvem de gafanhotos comendo tudo. E aí você passar no meio dos gafanhotos, e os gafanhotos fazem assim, ó, pulando, e você andando sem nada acontecer. Dá para imaginar o nível de milagre que eles viveram, e mesmo assim não entenderam a total dependência de Deus. Ai, não aguento mais comer um negócio com gosto de pão de mel. Ai, irmão, precisava aqui de um boi nobre, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Tá bom, meu filho, vou mandar uma carninha para você, come, filho, mas se farta, só não fica tranquilo, não se preocupa com ela. E mesmo assim eles esqueceram da dependência. Então o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é: lembre-se da total dependência de Deus. Nessa festa de tabernáculos, Ele quer falar conosco justamente sobre isso, da nossa total dependência dEle. Sem Ele, meu irmão, com todo respeito, eu e você não somos nada. Nada. Eu não vou falar de desastre natural, porque isso daí é triste,
Mas vamos ser sinceros, irmão, se deixar você 10 minutos ali, na chuva você começa a reclamar. Mas se você estiver na dependência de Deus, é capaz de fazer um trem louco aqui, escudo de força, e não cair uma gota de água em você e você passar a seco. Mas para isso tem que ter nível de intimidade, para isso tem que saber da dependência de Deus. E para eu encerrar, nesta festa, o próprio Jesus está participando conosco. Por esse motivo, tem um significado muito profundo, pois é a manifestação da presença de Deus entre nós. Nosso Senhor, nesta noite, quer nos lembrar sobre a importância de confiar nele e valorizar suas bênçãos em nossas vidas e vivermos em gratidão. Ele necessita da nossa obediência para que se cumpra a palavra dele sobre nós. Se coloque em pé que eu vou ler só mais 2 itens aqui. Fique em espírito, observe o que eu vou falar, mas lembre-se do que eu vou falar aqui agora. Esta festa, além de celebrar a dependência de Deus, ela também é chamada de festa da colheita. Então, meu irmão, ainda tem 2 meses e 10 dias para frente aí quase. Então dá tempo de colher, dá tempo de contar vitória, dá tempo de receber decretos de bênção. Essa festa é a festa do Senhor, é a festa em que o nome dele está sendo engrandecido. Então não se obtenha ou abstenha de falar de Jesus nesses dias. Convide pessoas, chame. Mas já passou 5 dias, não importa, porque Deus pode fazer em fração de segundos o que a gente acha que vai fazer em anos. Esta festa é para nos mostrar a fragilidade de uma tenda, mas quando nós temos o cuidado do Senhor, isso aqui, meu irmão, vira uma casa sobre a rocha. Pode vir a chuva, a tempestade, pode vir o que for, se nós estamos debaixo da dependência dele, estamos debaixo da cobertura dele, não precisamos de mais nada. E para finalizar, hoje Jesus está nos dizendo claramente que se quisermos viver na festa de tabernáculos totalmente diferentes das que já tivemos, ele é a fonte da água viva. Feche os seus olhos, ligue o seu pensamento no Senhor. Ele é a fonte da água, e essa água que está jorrando aí fora é um sinal em que ele está conosco. É essa água que nós somos totalmente dependentes dela. O nosso corpo é 78% de água, meu irmão. Então se ele é a fonte da água viva, eu quero beber e beber muito dele. Comece a falar com o Senhor. Eu não sei como é que está a sua sede, eu não sei como é que está o seu jarro, eu não sei como é que está a sua dependência de Cristo, mas ele já se faz presente no nosso meio, e ele quer me encontrar, ele quer te encontrar aqui nesta noite. Fale com ele, feche os seus olhos, não se preocupe com o que estiver acontecendo ou com o que vai acontecer na sua direita, na sua esquerda, atrás ou na frente. O importante é que você está vivendo na total dependência do Senhor, e ele quer me encontrar, ele quer te encontrar aqui. Então deixa o Espírito Santo dele fluir no seu interior, deixa ele falar com você aquilo que você necessita ouvir, não o que você quer ouvir. Deixa ele te mostrar aquilo que você precisa ver, não o que você quer ver. E ore ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado, papai querido, por toda a palavra ministrada neste altar. Que esta palavra, papai querido, que foi direcionada aos teus filhos, a mim principalmente, e todas as outras que já foram ministradas e que ainda serão ministradas, possam entrar nos nossos corações e nós possamos verdadeiramente praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Que nós possamos entender que a dependência é literalmente esperar no Senhor, que a dependência é literalmente saber que a provisão virá do Senhor, assim como esta chuva que está caindo. Por isso nós te agradecemos, e nessa noite, papai querido, recebe o nosso melhor louvor, em nome de Jesus.